Eu quero registrar que há uma iniciativa nessa casa para acabar com as cotas, e nós estamos na Semana das Mulheres, né? Um movimento nacional. Acabar com as cotas partidárias, as cotas todas que envolvem mulheres. Começou com um movimento pequeno, de uma iniciativa, e tem várias. Eu quero dizer que, por parte do Podemos e de muitas mulheres, não todas, que eu acredito que alguém possa se contrapor, recebe nosso veemente protesto. Basta olhar numericamente para as duas casas e saber que essa sociedade não colocou aqui dentro, por maneira de organização deficitária, por discriminação, por tratamento diferenciado, não colocou o número de mulheres para que mais da metade da sociedade deveria estar representada aqui. Quero registrar essa Vossa Excelência e deixar nessa semana sucedânea do dia 8 de março o nosso protesto sobre essa medida, e peço que as lideranças partidárias se mobilizem para apoiar essas cotas que nós construímos com a tentativa de aumentar a expressão e a representação das mulheres nas duas casas. Muito obrigado. Muito obrigado, senadora Rose de Freitas, meus cumprimentos. Com a palavra inscrita a senadora Elisiane Gama, depois a senadora Simone Tebet. Eu queria inicialmente cumprimentar a senadora Rose de Freitas. É um debate que nós precisamos fazer profundo nesta casa, acerca das lutas que nós temos historicamente para a ocupação dos espaços de poder. O Brasil, infelizmente, tem uma posição extremamente prejudicada no que se refere à participação das mulheres. Nós avançamos a partir da definição de cotas de candidaturas, avançamos mais, mas até as últimas eleições, anterior a essa, a penúltima no caso, nós estávamos aí com menos de 10% de participação. Agora, com a obrigatoriedade, o direcionamento do fundo para as mulheres, nós aumentamos para 15%. Ou seja, cotas é fundamental para a garantia do nosso espaço dentro da representação política brasileira. A Argentina está com quase 40% e vai chegar a 50%. E só conseguiu isso a partir de cota de mandatos, de vagas. E é o que nós precisamos avançar. Então, infelizmente, está sendo colocado um debate que retrocede e que é muito grave, e que eu espero que haja uma sensibilidade dos parlamentares desta casa para evitar que projetos dessa natureza possam passar. Nós estamos, inclusive, apresentando o projeto que garante vagas, que eu acho que é o caminho que nós precisamos seguir. E, por fim, presidente, eu queria cumprimentar o senador Romário, que, como já foi colocado, é uma referência no esporte e também é uma referência na luta pela defesa das pessoas com deficiência. O projeto que nós estamos aqui a aprovar é fundamental, presidente, porque, na verdade, como já foi colocado aqui, deveria ser uma prática espontânea. Nós temos uma população brasileira que coloca, inclusive dentro dos dados do IBGE, mais de 20% da população brasileira se apresenta com alguma deficiência. Ou seja, o percentual é exatamente 23%. O que nós temos aqui no relatório apresentado pelo senador Romário é de 10%. E um ponto muito importante no projeto dele é que, quando nós não tivermos aí a garantia ser menos de 10%, mas termos a segurança de pelo menos um banheiro químico. E nesses espaços onde há uma grande quantidade de pessoas aglomeradas, a situação dessas pessoas fica mais séria ainda. Então, é muito importante esse projeto. A acessibilidade é uma ação que deve estar em todos os espaços. Aqui mesmo no Congresso Nacional, nós tivemos agora que fazer algumas adaptações por conta da nossa querida Mara Gabrilli. Ou seja, deveria ser uma prática já natural, não é? Mas eu quero cumprimentar o senador Romário pelo seu relatório e dizer que, naturalmente, o PPS faz um encaminhamento favorável a este projeto. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, senadora Elisiane. Com a palavra, a senadora Simone Tebet. Já inscrevi a senadora Daniela, que será logo depois o senador Cajuru. Com a palavra, a senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Para parabenizar a nossa capitã do time nesta questão, é a senadora Rose de Freitas. Ela fala por todos nós, ou pela grande maioria absoluta das senadoras, das parlamentares do Congresso Nacional. Eu quero deixar muito claro aqui que ninguém está aqui atrás de privilégios. Aliás, a mulher nunca teve privilégio no Brasil, nem antes, nem depois da nossa Constituição Cidadã. O que nós queremos e nós
nós exigimos é que os nossos direitos sejam atendidos e não vamos admitir retrocesso no Brasil. Foi-se o tempo que a filha precisava de autorização do pai para casar, que a mulher precisava de autorização do marido para trabalhar, em que quem só tinha direito ao voto era o homem branco. Hoje a realidade é outra. A nossa Constituição garante a todos, homens e mulheres, igualdade de direitos e deveres. Nós não fugimos das nossas responsabilidades nem dos nossos deveres. É por isso que nós, mulheres, que somos poucas no Congresso Nacional, estamos aqui, no dever que temos de trabalhar pelo país, não só pelas mulheres e pela família brasileira, mas por todo o povo. Nós tivemos um grande avanço na legislatura passada. Com a ajuda dos homens do Congresso Nacional, nós garantimos que a cota destinada a preenchimento das vagas de 30% das mulheres nos partidos e nas coligações fosse assegurado também 30% do tempo de televisão e do recurso necessário. Graças a isso, no sistema proporcional, a Câmara dos Deputados, pela primeira vez na história do Brasil, passou de 53 mulheres para 77. São 25 pontos percentuais. E no Senado, senhor presidente, infelizmente, nós tivemos um retrocesso. De 13, hoje somos 12. Justamente porque no sistema majoritário não cabe falar de cota. Consequentemente, este é um exemplo claro de que a cota funciona no Brasil, que os casos excepcionais de laranjas, que têm que ser punidos com o rigor da lei, não servem de desculpa para retrocesso e para termos cada vez mais um Congresso Nacional formado na sua maioria absoluta por homens. Nós estamos na ordem da análise mundial, num dos últimos países com representatividade de mulheres no Congresso Nacional. Somos o último da América e um dos últimos do mundo. Este retrocesso, eu repito, nós da bancada feminina, com a ajuda, tenho certeza, da maioria absoluta dos senadores desta casa, não vamos, enquanto formos senadoras da República, aceitar. Muito obrigada, senhor presidente. Muito bem, senadora Simone, agora com a palavra, senador Jorge Cajuru. Obrigado, presidente. Bom, antes de tudo, é muito importante. Conheço pouco desse Senado, mas antes o acompanhava pela TV. Eu creio que na história desse Senado nunca aconteceu uma unanimidade entre as mulheres desta casa, né? Quando a gente ouve a senadora do Mato Grosso do Sul, ímpar, Simone Tebet, a qual eu acompanho integralmente nesse seu pronunciamento, quando eu ouço a senadora Rose de Freitas falar, desabafar, como no caso da semana passada em relação às mulheres. Então eu fico feliz, são mulheres ímpares nesta casa que precisa de mais, evidentemente. Agora, só voltando ao que colocou bem um exemplo do Paraná, que é o nosso querido senador Flávio Arnes, em relação ao Romário, que é um amigo raro que construí em minha vida. Senador Flávio, sobre futebol, o Romário, na verdade, ganhou uma Copa sozinho, né? Vamos deixar claro. Ele ganhou sozinho aquela Copa que eu estava lá. Então, ele ganhou. Agora, aqui no Senado, ele não consegue ganhar nada sozinho. Ele precisa do nosso apoio. E nessas causas do Romário, não tem como não haver unanimidade, né? Nesse seu projeto em relação aos banheiros químicos para deficientes. E lamento aqui, por fim, que hoje, na nossa reunião da CAS, houve um pedido de vistas num relatório exímio feito pelo senador Romário quanto ao BPC, ao benefício de deficientes e idosos neste país, que é uma vergonha, né? É algo abismalmente revoltante, né? E o relatório foi perfeito, tomara Deus que na semana seguinte volte para ser aprovado como deveria ser aprovado hoje. Então, senador Romário, parabéns pelo seu comportamento como parlamentar e especialmente como um ser humano. Muito obrigado, senador, pelas palavras. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru. Seguindo a discussão, a próxima inscrita, a senadora Daniele Ribeiro, em seguida a senadora Zenaide Maia. Senadora Daniela, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, eu venho nesse momento me acostar às palavras da senadora Elisiane Gama, da senadora Simone Tebet, demais senadoras que se manifestaram e se manifestarão, e também senadores que
discordam completamente desse retrocesso, que é um projeto que foi apresentado aqui nessa casa, quando, por uma desculpa de que pode haver fraude, pode sim, mas não só com mulheres, com homens também pode acontecer, deve-se retirar direitos. E aqui aproveito, senhor presidente, para trazer a informação de que, senador Cid Gomes, tem uma oportunidade de relatar a PL 1541, de 2019, 541, da senadora Maílza, que trata justamente do combate à fraude a cotas de gênero. Porque o que nós temos que combater é o que está errado e não tirar direitos justificados por algo que foi feito ou que está sendo supostamente utilizado ou mesmo, infelizmente, criminalizado, que é uma verdade, é um crime. Então, desvios, corrupção, utilizando mulheres ou homens, seja quem quer que seja, tem que ser combatido, mas tem que ser combatido com as armas que devem ser combatidas, não retirando direitos, mas as armas que devem ser combatidas é com a apuração, com a sanção, com a certeza de que essas pessoas irão pagar, e pagar caro, pelo erro e pela conivência. Agora, a contramão da história é verdadeira, no instante que se pense e se imagine tirar um direito como esse, que foi conquistado a duras penas pelas mulheres. Se observarmos para âmbitos que hoje deram passos importantes, senhor presidente. A exemplo da própria OAB, a seção federal, onde decidiu, historicamente, que na mesa diretora 50% será dedicado às mulheres, 50% para os homens. Empresas estão instalando a oportunidade de que mulheres elas tenham um espaço bem maior quando você, através de currículo, obviamente, e da sua competência, que aqui não trata-se de competência de disputa entre homens e mulheres, mas eu quero só lembrar uma cena interessante para concluir, senhor presidente. Ontem eu estava na reunião de líderes e para mim ficou uma foto histórica, porque nós tínhamos mais de 20 senadores. Sou líder do Progressistas, assim como a senadora Elisiane Gama também é líder. Somos duas quando nos sentamos naquele lugar, naquele espaço. E ali eu fiquei observando, olhando para as mulheres que aqui estão, o quanto precisamos ter mulheres ali sentadas à mesa, porque só quem vai poder falar de nós somos nós que compreendemos as nossas angústias, as nossas dificuldades, as nossas frustrações ou mesmo os nossos desafios e ousadias. Agora, a realidade é que homens são sensíveis, sim, compreendem lado a lado, mas não passa por dentro daquilo que a mulher no dia a dia passa. Então, a necessidade, sim, de que mais mulheres estejam sentadas à mesa. E é realidade. No meu estado, aumentou também, senadora Simone Tebet, o número de deputados estaduais, que na legislatura passada éramos 3, passamos para 6, e na Câmara Federal não tínhamos nenhuma deputada federal, agora tivemos uma deputada federal. E hoje, pela primeira vez, uma mulher eleita no Senado Federal. Então, senhor presidente, mais uma vez, venho rechaçar e dizer que isso é um atraso e que eu tenho toda certeza que o Congresso, o Senado Federal, contando com homens e mulheres que entendem a importância das mulheres em cargos de representação, não apoiarão de forma alguma um tipo de projeto como esse. Muito obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, em próxima escrita, a senadora Zenaide Maia. Pois não, senadora Elisa. Eu queria só fazer uma intervenção junto à palavra da querida senadora Daniela, que nós incluímos, o presidente está aí na mesa, eu queria até pedir a Vossa Excelência que está na condução destes trabalhos, e o senador presidente Davi Alcolumbre tem essa sensibilidade também, nós encaminhamos um requerimento pedindo que o projeto do nosso colega senador Ângelo Coronel, que trata da questão das cotas, tramite também na CDH, que é uma comissão que trata da questão dos direitos da mulher. Não dá para ficar apenas na CCJ. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse colocar este requerimento na ordem do dia para que a gente aprovasse e tivesse um debate aprofundado dentro da Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora, eminente senadora Elisiane. Com a palavra, a senadora Zenaide Maia.
colegas deputados e deputadas, enquanto o mundo todo, a maioria das nações já reconhecem que se 50% da população, mais de 50%, são mulheres e não estão nos locais de comando, é porque mais da metade da população não está representada. Não dá para acreditar que alguém nessa casa da democracia queira tirar as conquistas mínimas que a gente conseguiu. Como já foi mostrado aqui, em representação feminina, a gente fica abaixo de todos os países. Quero dizer o seguinte, nós vamos lutar. Eu sou de um estado onde a primeira mulher eleita prefeita da América Latina em 1927, Alzira Soriano, a primeira mulher a votar, Maria do Céu. E isso só mostra que mais de 100 anos depois, a gente ainda está aqui. E querer dizer, porque alguém errou essa história de candidata laranja, então vamos acabar com as cotas, os 30% das mulheres candidatas e os 30% de financiamento. Gente, é como eu digo, a gente tem que punir quem errou. Não é possível que nesse país, quando houver um erro, ao invés de apurar, vai tirar os direitos ou acabar com as instituições. Tenho certeza que a maioria dos homens sabe que se não fosse nós mulheres não estariam aqui e que não vão permitir uma barbaridade dessa. Errou, puna. Senão daqui um dia vai ter um projeto aqui, Cajuru. Se roubar a sua casa, ao invés de prender o ladrão, vamos demolir a sua casa para o ladrão não roubar de novo. Mulheres sim, gente, vamos botar eles por elas. Não é possível que a gente continue. E outra coisa, nós somos ou não somos trabalhadoras? Nós defendemos ou não defendemos a democracia? Defendemos essa casa aqui? Entendeu? Então nós queremos dizer que não vamos ficar calados e que nós vamos lutar por mais não é privilégio, por mais direitos. Vamos continuar lutando e quero parabenizar todas as colegas, porque a gente participa aqui, mas precisamos de mais mulheres nos locais de comando. Obrigada, senhor presidente.